Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês do que se trata a constelação familiar, que tem pessoas me perguntando como é que funciona e o que é isso, tá bom? Então é o seguinte, a constelação familiar, ela trata das relações entre as pessoas, tá? Começando na nossa família, são as relações do nosso próprio sistema familiar, tá? Então, o Bert Hellinger, que foi a pessoa que observou nesses movimentos, né, de comportamentos que existem nas famílias, ele então viu que existem 3 movimentos que existem nas famílias que podem causar problemas caso a gente não cumpra, tá? Então, o primeiro deles, o mais importante, é o pertencimento. Tá? No pertencimento, ele diz que todas as pessoas que nasceram naquela família pertencem ao sistema daquela família, daquele clã. Ninguém pode ser excluído, quer seja um tio alcoólatra, abusador, pedófilo, ladrão, não importa, tá, gente? A consciência maior que existe no nosso clã não permite exclusões. Se a gente excluir alguém, se alguém for excluído dessa família por causa disso, a gente julgar, alguém do nosso sistema familiar vai tomar aquela postura daquela pessoa para aquela pessoa possa ser vista e reinserida no nosso sistema, tá bom? A segunda delas é a hierarquia. Então, na hierarquia diz que quem chegou primeiro e quem chegou depois. A gente não pode inverter isso. Então, a gente não pode querer ser pai dos pais, tomar o lugar do avô, tomar o lugar do pai, ou tomar o lugar da mãe, porque isso vai trazer consequência para a nossa vida, tá? Então, se você nasceu lá filho dos seus pais, fique nesse lugar, porque esse é o seu lugar de força, é o seu lugar que você consegue viver a sua própria vida, senão você vai estar vivendo a vida de uma outra pessoa. Então, por exemplo, se seus pais têm problemas e você exclui seu pai, fica do lado da sua mãe, que é a mais fragilizada, você está tomando o lugar dele. Então, o que acontece para você, no caso, né? Os seus relacionamentos ficam prejudicados, porque o lugar que deveria ser ocupado pelo seu relacionamento está sendo ocupado já pela sua mãe. Você tirou seu pai de lá, então você saiu do seu lugar. Então, quando a gente sai do lugar da gente, começa a aparecer sintomas na nossa vida, que podem ser os fracassos financeiros, emocionais, tá? E as doenças também. Então, é muito comum que isso aconteça, tá bom? E o terceiro deles, que é o que todo mundo é mais fácil, todo mundo deve fazer, é o equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio, ele não só fica dentro do nosso relacionamento e com os nossos irmãos, mas também ele vai para a nossa vida toda. Então, por onde a gente vai, a gente sempre precisa observar esse equilíbrio. Então, o outro tem o mesmo tamanho que eu, só é diferente quando é o meu pai ou a minha mãe, porque eles são maiores, ou alguém que, como o professor que me passou o ensinamento. As outras pessoas todas a gente troca. Então, se você tem um relacionamento e coloca o outro no lugar de seu pai ou da sua mãe, o relacionamento não vai dar certo, ele vai fracassar, porque só pode se relacionar iguais, tá? Então, não tem jeito. E assim você também vai para o seu trabalho, com seus amigos. Então, você precisa manter sempre esse equilíbrio para você evitar ter problemas. Senão, você acaba saindo do seu lugar, fica maior que o outro ou fica menor que o outro e as relações não dão certo. Então, a constelação familiar, gente, ela é uma relação basicamente de equilíbrio. É a gente primeiro olhar para a gente, saber qual é o nosso lugar, olhar para os pais e para os avós e saber que vieram antes, né? Aceitar a nossa história e tudo que nos compõe, porque nós não somos sozinhos nessa vida, nós somos compostos de todos os nossos antepassados. Então, aceitar a nossa história, na família que a gente veio e tentar fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente recebeu é o nosso caminho. Então, se a gente faz diferente, a gente consegue ir bem na vida. Mas se a gente fica repetindo as histórias dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, a nossa vida fica travada, tá bom?
Então é isso, né? A gente agradece demais a Bert Hellinger por ter observado esses princípios, né? De vida mesmo. Então, quem está nesse caminho, quem aprendeu isso, gente, é assim, filosofia de vida, um método novo de se viver todos os dias pela vida toda. Então, a gente tem que se observar todos os dias se a gente está fazendo direitinho, tá? Então, a constelação familiar é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Muito obrigada, tchau.